Aos 16 minutos, William arrancou e cruzou para Paulinho pegar de primeira e marcar um golaço, 1-0. Na sequência, foi a vez de Gustavo Mantuan, que estava livre, empurrar a bola direto para a rede. O VAR até chegou a checar, mas não encontrou nada, 2-0. E olha que ainda deu tempo para um terceiro gol no primeiro tempo. Após tabela entre William e Paulinho, a bola chegou no pé de Lucas Piton, que chutou forte e ampliou o placar. Na segunda etapa, o time carioca chegou em 2 oportunidades, mas ambas sem sucesso. Aos 18, Rony foi chutar a bola, Matheus Nascimento se antecipou e o jogador do Timão acertou o adversário. Pênalti. Diego Gonçalves cobrou e o clube paulista ainda teve uma boa chance com Giovani, que parou em Gatito Fernandes. Final de jogo, Botafogo 1, Corinthians 3. Falou sim, Michele. Aliás, a entrevista bem interessante do técnico do Corinthians. Ele, inclusive, no meio da entrevista, revelou que está surpreso com esse ambiente, essa atmosfera do futebol brasileiro, que tem estádio cheio, tensão todo jogo. Segundo ele, isso acontecia lá em Portugal apenas nos grandes jogos, nos clássicos e nos jogos de título, enfim. A cobrança dentro do respeito, a cobrança é importante. É importante para mim, é importante para eles, percebermos que não podemos baixar o nosso nível, que temos que manter, representamos muita gente pobre, muita gente que para ir ao domingo ao estádio precisa de poupar durante a semana e se calhar até falta com comida na mesa nas famílias para estarem no estádio, portanto, a conversa que tivemos esta semana foi precisamente nesse sentido, dizer que a vida, a nós, Deus abençoou-nos com a possibilidade de fazermos aquilo que gostamos e somos bem pagos naquilo que gostamos de fazer. Portanto, mas para não se esquecerem de que representamos muita gente, muitos milhões, muita gente pobre, necessitada, e esse é o espírito que temos que evidenciar dentro do campo. O resto já foi para além, o resto isso já não pode acontecer, o resto já tenho que criticar, porque não se pode misturar o futebol e a família, porque a família é sagrada, não se pode ameaçar mulheres, não se pode ameaçar filhos, não se pode ir por aí, porque aí já é perder completamente a razão. Esse de facto, esse excesso, para mim não é excesso, para mim já é passar dos limites, que não podemos, por mais paixão que tenham ao clube, não podem ir por aí. Portanto, podem ir sempre pela cobrança de termos que correr, temos que lutar, temos que demonstrar espírito, mesmo que não se jogue bem, tem que se correr na mesma, tem que se lutar, e isso sim, essa cobrança, eu concordo, essa cobrança tem que ser feita. Nós temos que merecer. A ideia é sim, Michele, do time que vai jogar quarta-feira, como você disse, às 9 horas da noite na Neoquímica Arena. O Corinthians vai receber o Deportivo Cali pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Renato Augusto vai voltar para o time, né? O Vitor Pereira já falou que ele foi apenas preservado contra o Botafogo. Fagner também claramente volta ao time, é o titular absoluto da lateral direita, está recuperado de lesão e já cumpriu suspensão. Então vai sair o João Pedro. Acho que a grande dúvida é quem sai para o Renato Augusto entrar. Eu acredito que vai ser o Duqueiroz. Acho que o Maicon vai vir para fazer a função de primeiro homem. Raul, Gustavo e Mantuan, a tendência é que sejam mantidos no time. Então vamos ter que aguardar ainda. O time trabalhou hoje, mas foi só aquele treino regenerativo. William e Paulinho, que sentiram uma fisgada no primeiro tempo contra o Botafogo, estão bem, nenhuma lesão, passaram por alguns testes. Tudo ok com a dupla corintiana, então a gente vai ter que aguardar para ver qual é a escalação. Mas acho difícil que o Vitor Pereira mude muito em relação ao que a gente viu lá no Rio de Janeiro. Aliás, eu quero trazer um dado aqui interessante. O Corinthians utilizou 11 jogadores oriundos das categorias de base do próprio clube nessa vitória contra o Botafogo. Em determinado momento do jogo, dos 11 titulares ali em campo, 9 tinham saído da base do Corinthians. Isso porque o Fagner não jogou, porque o Fagner, para quem não lembra, é revelado por aqui. E este foi o jogo que o Corinthians mais desarmou um adversário na temporada, sendo que 40% desses desarmes aconteceram no campo de ataque. Então, acho que são números que não são,
são importantes, mas não são determinantes, mas dizem muita coisa. Vamos ver o que o Vitor Pereira vai fazer para quarta-feira.